Não nos deixes cair em tentação. Graças e paz, irmãos, aqui é o Tom. Hoje nós vamos ver sobre a mudança feita por um segmento religioso nessa frase dita por Jesus na oração do Pai Nosso. Não nos deixes cair em tentação. Essa frase, ela está correta? Nós deveríamos mexer naquilo que Jesus disse. Eles afirmam que Deus não tenta ninguém. E é uma verdade. Deus, ele não tenta ninguém. E essa afirmação de que Deus não tenta ninguém foi dita por Tiago, no capítulo 1, versos 13 e 14. E diz assim: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo mau, sendo por este arrastado e seduzido. Nós podemos ver aí que Deus não é o agente tentador. Ele não tenta ninguém. Ele não tem problema com as reações que eu possa ter como indivíduo. Por quê? Ele conhece o meu futuro. Ele conhece as minhas reações. Ele sabe o que eu vou fazer amanhã. Então, pautados nessa realidade, nós deveríamos mudar a expressão dita por Jesus, não nos deixes cair em tentação, por não caiamos em tentação. Será que nós poderíamos isentar a presença divina dessa frase e colocar sobre nós mesmos a condição de cair ou não? Nós vamos analisar outros textos para a gente chegar à conclusão se Deus participa desse livramento, dessa tentação. Agora vamos analisar um fato ocorrido e uma descrição em Mateus 4:1 que pode começar a nos elucidar essa questão. E diz assim: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Nós podemos ver aqui o agente tentador. O agente que é responsável por tentar. Como nós havíamos dito, Deus não tem problema com as nossas reações, porque a gente não pega Deus de surpresa. Quem não nos conhece, muitas das vezes somos nós mesmos e o diabo. Daí nós podemos ver que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto, não para tentar Jesus, mas para permitir que o diabo fizesse isso. Então nós podemos ver duas coisas: Deus permitindo a ação do diabo na vida de Jesus para que Jesus soubesse quem é. Muitas das vezes as tentações, elas vêm para nos mostrar a nós mesmos quem somos em Deus. Deus, ele já sabe quem somos. Nós devemos descobrir quem somos. O diabo quer ver se nós também somos aquilo que Deus disse quem somos. Nós podemos ver também na vida de Jó. No seu primeiro capítulo, Deus vira para o diabo e disse: viste meu servo Jó? E Deus começa a ressaltar algumas qualidades de Jó para Satanás. Mas Satanás diz: ele está envolto em ti, ele está protegido pelo Senhor. Então Deus diz: vai, prova ele então. E nós devemos saber que a palavra provação é o mesmo sentido da palavra tentação. O que é tentação? Tentação é uma provação, é uma prova, é um teste. Então, quando a gente permanece firme no Senhor, nós vencemos essa prova, nós vencemos essa tentação. E no final do livro de Jó, Deus dá tudo em dobro, porque Jó foi tentado, mas venceu. Então, se Deus permite a tentação, qual é o intuito de Deus ao permitir que sejamos tentados? Nós podemos ir lá para Êxodo 20, 19 a 21, para a gente ver o porquê Deus permite a tentação. E disseram a Moisés: fala tu, Moisés, e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Moisés disse ao povo: não tenham medo. Deus veio prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar.
nós podemos ver que o intuito de Deus é para que nós não caiamos no pecado. Quando estamos sendo tentados, não há nenhum problema em ser tentado. O problema está cair na tentação. E o que é cair na tentação? Pecar. Deus não quer que pequemos. Deus não quer que saiamos da presença dele. Então ele permite a tentação para que nós nos aproximemos a ele. Prova revela aprovação. Aprovação gera recompensa. Reprovação revela inaptidão. Inaptidão gera retrocesso. Então, se Deus permite sermos tentados, isso é pavoroso. Calma. Não é pavoroso. Paulo nos escreve em 1 Coríntios 10:9 uma coisa que nos conforta. E diz assim: não sobreveio sobre vós tentação que fosse maior do que as vossas forças. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além daquilo que vocês possam suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo vos providenciará um escape para que possam suportar. Ou seja, Paulo aqui está nos dando a informação, ele está acalentando o nosso coração mediante a possibilidade de que Deus permita provações ou tentações. Por quê? Nós podemos suportar. A tentação ela não é maior do que a nossa estrutura possa aguentar. Mas para a gente saber se o sentido da frase "não nos deixes cair em tentação" tem plausibilidade, é ver se um dos apóstolos, um dos discípulos de Jesus, que andaram com ele, tem essa mesma compreensão. Ver se um deles tem a compreensão de que Deus nos livra das tentações. Vamos ver o apóstolo Pedro dizendo na sua segunda carta, capítulo 2, versos 6 a 8, e diz assim: também condenou a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, tornando-as exemplo do que acontece aos ímpios. Mas livrou Ló, um homem justo, que se afligia ou que era tentado, com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Verso 9. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da tentação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. O apóstolo Pedro está aqui nos afirmando que, como nos dias de Sodoma e Gomorra, Ló foi tentado, ou ele estava sendo instigado a viver como aquelas pessoas que não tinham princípios morais. Ló foi tentado ali. E Pedro afirma que Deus sabe livrar a pessoa dessa tentação, respaldando a palavra dita por Jesus: mas livra-nos do mal, mas livra-nos do pecado, mas livra-nos de cair, mas livra-nos de sermos condenados. Então existe um problema aqui: mudar a frase dita por Jesus. Ou seja, Senhor, nos livra do mal. O Senhor é capaz, como Pedro diz, que Ele é capaz de nos livrar do mal, de nos livrar de cairmos, livrar das tentações. E algumas traduções dizem: não nos induzas, como Jesus foi induzido ao deserto para ser tentado pelo diabo, mediante tentação. Nós podemos mostrar para o diabo que nós resistimos o pecado. E essa mudança feita para não caiamos em tentação exime toda a ação de Deus nos livrando. Nós não podemos tirar Deus da capacidade extra que Ele nos dá de vencermos as provações. Deus nos dá capacidade, sim, para vencermos o dia mau, as tentações, para vencermos aquele dia que nós achamos que não há mais recurso. Então nós podemos voltar lá para a oração do Pai Nosso e reafirmar a ação divina que nos livra da tentação. E não nos deixes cair em tentação, mas nos livra do mal. A mudança feita, ela tira totalmente a dependência que temos que ter de Deus, até para não pecar. Essa mudança diz que não caiamos em tentação,
E teria também que mudar a segunda parte, que seria assim, que nós também nos livremos do mal. Olha que incoerente. Nós não podemos mutilar a palavra de Deus, retirar dela o sentido que ela tem originalmente. Deus nos livra do mal. Deus nos faz capazes de vencer o mal. É Ele, não nós. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas nos livre, Senhor, de todo mal. Que possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.